Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar a estudar os números racionais na forma de frações. Então, vão ser vários vídeos para a gente poder estudar as frações, tá certo? E esse aqui é apenas o primeiro. Para isso, vamos primeiro entender o que significa a palavra fração. Fração quer dizer parte, parcela, porção, tá certo? Então, quer dizer o quê? Que a gente vai ver agora números que não são mais inteiros, não são mais completinhos. Eles terão algumas partes quebradas, digamos assim, tá? Só que essas partes, por enquanto, vão aparecer apenas na forma de fração. Depois a gente vai ver outras representações desses mesmos números, tá certo? Para começar a entender um pouco melhor, vamos começar com um exemplo. Um exemplo bem simples aqui, ó. Júlia queria medir o comprimento do livro de matemática, mas ela não tinha uma régua ou uma fita métrica. Então, Júlia usou seu apontador e verificou quantas vezes o seu comprimento cabia no comprimento do livro. Então, olha só, ela tinha um livro de matemática para medir o comprimento, para ter uma noção do tamanho dele, tá? Só que ela não tinha um instrumento de medida usual, um instrumento de medida com as medidas habituais que nós usamos, tá? Então, o que ela fez? Ela pegou o apontador dela e usou o apontador como referência. Dessa forma, assim. Olha só. Tá aqui o livro de matemática da Júlia, certo? E o apontador dela. Ela quer ver, então, quantas vezes o apontador vai caber aqui no comprimento do livro, tá certo? Então, como é que ela pode fazer isso? Por exemplo, assim. Olha só. Ela pega o apontador e coloca aqui do lado do livro e vê quantas vezes ele vai caber. Então, coloca uma vez, faz uma marquinha, coloca de novo, faz uma marquinha e assim por diante. Quando ela chega aqui no final, quase no finzinho do livro, ela vê que não vai caber, né, mais uma vez inteiro o apontador. Falta um pedaço do livro para medir, mas não vai caber um apontador inteiro, tá? Então, coube aí uma, duas, três, 4 vezes coube o apontador e mais um pedacinho aqui, né? Mais ou menos a metade do apontador. Então, coube aí no comprimento do livro 4 apontadores e meio. Coube 4 vezes o apontador, mais metade de um apontador, certo? Isso é um exemplo para gente de um número racional, tá certo? Porque o comprimento do livro não dá um valor inteiro em relação à unidade de medida que ela estava utilizando, tá certo? E como é que vai ser então essa definição de número racional aí, matematicamente falando? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração A sobre B, tá? Onde A e B são números naturais. Aqui, por enquanto, vamos falar de A e B números naturais, tá? E B, diferente de zero. O B não pode ser zero de jeito nenhum, ok? Porque a gente está representando aí uma divisão. A gente vai falar disso mais pra frente, tá certo? Mas a gente tem que ver como isso funciona direitinho, ok? Para a gente entender melhor o funcionamento de uma fração, vamos pegar outro exemplo. Olha aí, Maria fez um bolo para a sobremesa. O bolo foi dividido em 8 pedaços de mesmo tamanho e foram degustados 5 destes pedaços. Qual fração do bolo foi servida? Então, vamos pensar. Tem um bolo que a Maria fez, tá? Tá aqui o bolo. Desenhei o bolo aqui para vocês. E esse bolo, olha só, foi dividido em 8 pedaços. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse bolo em 8 pedaços, certo? Esses 8 pedaços precisam ser todos de mesmo tamanho. Então, ó, 2, 3, 4, dividindo aqui de novo, 8. Dividi o meu bolo em 8 pedaços, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bolo foi dividido
em 8 pedaços, certo? Mas quantos desses 8 pedaços foram comidos, foram degustados, foram servidos? Ó, foram degustados 5 destes pedaços. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, esses aqui são os 5 pedaços servidos. Eu vou marcar assim, ó. Esses aqui, tá certo? 5 pedaços servidos. Como é que eu vou indicar isso matematicamente, tá? Então, primeira coisa, dividido em 8 pedaços. Eu peguei o bolo inteiro e dividi, reparti em 8 pedaços de mesmo tamanho. Aqui, ó, já tem o esqueminha praticamente pronto. Esses 8 pedaços que meu bolo foi dividido, ele vai vir aqui embaixo. Certo? Então, sempre o número de pedaços que eu divido o meu bolo, o meu chocolate, nem a barra de alguma coisa, não interessa, o objeto que está sendo dividido na situação problema. O número de pedaços pelo qual ele foi dividido sempre vai aparecer na parte de baixo. Esse traço aqui é o que vai indicar para a gente uma fração, tá? A fração sempre vai ter um traço aqui, não pode deixar de colocar. E o número de pedaços que eu estou considerando na situação, no caso aqui eu estou falando dos pedaços servidos, dos pedaços degustados, né? Que são esses que eu marquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses 5 pedaços que eu estou considerando, eu escrevo na parte de cima do meu traço. Então, ó, na parte de baixo, os 8 pedaços divididos. Na parte de cima, os 5 pedaços servidos. Qual é o nome de cada um deles? O número de cima é o numerador. O que quer dizer numerador? Aquele que numera. O número de baixo é o denominador, aquele que dá nome. Denominador dá nome, tá? E aqui no meio tem o traço da fração. O traço da fração, ela indica uma divisão. Não foi isso que eu fiz com o bolo? Eu não peguei o bolo e dividi em 8 pedaços? Então, a fração indica uma divisão, certo? Então, qual foi a fração do bolo? Qual foi a parte do bolo que foi servida, né, na sobremesa? Foram servidos 5/8 do bolo. Nós lemos 5/8, tá certo? Temos aqui, então, que 5 e 8 são os termos da minha fração. Então, para ficar bem claro aí, o que é termo de uma fração? É cada um dos valores, numerador e denominador, que compõem a fração. O numerinho que está em cima e o numerinho que está embaixo, né? O de cima é numerador, o de baixo é denominador. Tá? E lembrando, toda fração tem aquele traço no meio. Aquele traço é o que dá pra gente que aquele valor é uma fração e ele indica uma divisão. Então, uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é que toda fração é uma divisão. Isso é muito importante você lembrar, que isso vai te ajudar sempre que você estiver trabalhando com a fração, tá certo? Mas vamos pensar mais um pouquinho. Como se lê uma fração? Né? A gente viu já como é que monta a fração, que a gente divide o objeto em vários pedaços. O número de pedaços que eu dividi vai ser o denominador. O número de pedaços que eu estou considerando na situação problema é o numerador, tá? Só que como é que eu leio uma fração? Isso é muito importante da gente guardar, da gente entender bem, tá certo? Então, nós vamos ver aqui a regrinha para a leitura de uma fração. Vamos começar com essa tabela aqui, ó. Tá aqui a tabela. O denominador, lembra dessa palavrinha? Denominador, aquele que dá nome, tá? Então, vai depender dele a leitura da minha fração, tá certo? Então, nós temos a seguinte situação. Quando o denominador for 2, nós lemos meio. 3 é terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo.
8, oitavo, 9, nono, tá? Então, em sequência aqui, ó, é assim que a gente vai fazer a leitura. Depois, quando chega no 10, a gente lê décimo, mas aí a gente vai para o 100, centésimo, mil, milésimo e assim por diante, tá? As potências de 10 aqui embaixo. Como isso vai funcionar exatamente? Vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos. Ó, o numerador é 1, o denominador é 2. Então, eu leio 1, meio, tá vendo? O denominador 2, eu leio meio. Então, eu falo o número que tá no numerador, o valor do numerador, normalmente 1, e o denominador, ó, o que dá nome, 2, eu leio meio. 2 terços, numerador 2, denominador 3. Então, eu leio 2 terços. 1 quarto, 1 quarto. 3 quintos, 4 sextos, 6 sétimos, 5 oitavos e 7 nonos, tá vendo? Por isso o nome denominador, porque ele que vai dar nome para nossa fração. E aí depois, como eu falei, vem as potências de 10, ó. Quando o denominador é 10, nós temos o décimo. Então, 8 décimos, 13 centésimos, certo? E assim por diante. Mas você deve estar se perguntando, puxa, e os outros números que não estão aí nessa tabela? Por exemplo, o 15, o 23, o 143, né? Que não são nenhum desses números de 2 a 9, nem as potências de 10. Como é que a gente faz para ler essas frações com esses denominadores? Bom, se você tem uma fração que o denominador não está nessa tabela, tá? Você vai ler um pouquinho diferente. Você vai falar o valor do numerador do mesmo jeito. Aí você fala o valor do denominador acompanhado da palavrinha avós. Não é avós nem avós, é avós, tá? Então aqui, ó, eu peguei 4 é o numerador, 15 é o denominador. Então eu leio 4, 15 avos, ó. 15 avos. 23, 42 avos, certo? É sempre assim que a gente vai fazer a leitura da fração. Se for qualquer um daqueles números da tabela que vão de 2 a 9, ou as potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, nós lemos daquela forma que foi indicado ali. Meio, terço, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Se for qualquer outro valor que não estiver naquela tabela, nós lemos o valor do numerador, o valor do denominador, acompanhado da palavrinha avos, ok? Para a gente entender melhor como é que vai mexer com essas frações, tá? Porque a gente já viu a definição da fração, como se lê uma fração, certo? Mas agora a gente tem que ver situações em que envolve a fração, porque no nosso dia a dia tá cheio de situações com frações, tá? Eu peguei aqui 2 exemplos para a gente começar a trabalhar com fração, tá bom? O primeiro diz assim: João tem 24 carrinhos em sua coleção e 2 terços deles são vermelhos. Então, ele tem 24 carrinhos e 2 terços dessa coleção de carrinhos é de carrinhos vermelhos. Qual o número de carrinhos vermelhos de João? Reparem que ele me deu no enunciado a fração correspondente aos carrinhos vermelhos. E ele me pergunta a quantidade de carrinhos vermelhos da coleção de João. Tá certo? Então, vamos lá. O que eu sei? Que ele tem um total de 24 carrinhos. Estão aqui os 24 carrinhos do João, certo? Mas eu sei que 2 terços desses carrinhos são carrinhos vermelhos. Quer dizer o quê? Que eu vou pegar o total de carrinhos, que é 24, e vou dividir essa quantidade por 3. Por que dividir por 3? Porque, ó, 2 terços, lembra que a fração, toda fração é uma divisão? Então, eu estou dividindo por 3, certo? Então, a gente vai ter assim, ó,
24 dividido por 3. Quanto dá 24 dividido por 3? Bom, 24 dividido por 3 vai dar 8. Quer dizer que eu vou ter aí, então, 8 carrinhos, tá? Em cada grupo. São 8 carrinhos vermelhos? Não, ainda não. Quer dizer que eu comecei pegando os 24 carrinhos do João e dividindo em 3 partes, em 3 grupos, tá? Uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá aqui. Pronto, ó. 24 carrinhos dividido em 3 grupos. Cada grupo tem 8 carrinhos, certo? Mas ele me falou que os carrinhos vermelhos são 2/3 dessa coleção. Quer dizer que cada pedaço significa 1/3. 1/3, 1/3 e 1/3. E os vermelhos correspondem a 2 dessas partes que foram divididas. Então, os carrinhos vermelhos, vamos colocar aqui, carrinhos vermelhos, são 2 dessas 3 partes, certo? 2 partes. Como assim 2 partes? Aqui, ó, 2 de 3 partes. Isso me dá, então, que eu vou fazer 2 vezes a quantidade de cada parte. Cada parte tem 8, 2 vezes 8, 16 carrinhos serão vermelhos. E é mesmo, ó, lembra que a gente destacou aqui, ó, 2 partes de um total de 3. Conta quantos carrinhos tem aqui nessa parte destacada. Tem 16 carrinhos. Então, com figura, com imagem, a gente consegue resolver. Mas a gente não pode ficar sempre dependendo de desenho para resolver, porque vai que é uma quantidade muito grande. Já pensou se ele dissesse para a gente que o João tem 1.350 carrinhos, ter que desenhar os 1.350 carrinhos ia dar muito trabalho, né? Então, a gente precisa saber resolver numericamente, simbolicamente. Pega o total de carrinhos, divide pelo número aqui do denominador, dividiu por 3. Deu 8. 8 carrinhos em cada parte. Como eu tenho 2 partes de carrinhos vermelhos, cada parte tem 8, 2 vezes 8, 16. Então, João tem 16 carrinhos vermelhos, certo? Então, essa é uma das maneiras que pode aparecer a fração aí pra gente num exercício. Outro exemplo que nós temos aqui para trabalhar com fração, ele diz assim: Lara tinha um saco de batatas. Ela deu para sua irmã 3/5 dessas batatas, o que corresponde a 12 quilogramas. Então, ela tinha um saco de batatas, tá? E ela presenteou a sua irmã com 3/5 das batatas que ela tinha, isso correspondendo a 12 quilogramas. Essa fração correspondendo a 12 quilogramas. Presta atenção, não é o total de batatas que são 12. Os 3/5 das batatas que ela deu para a irmã corresponde a 12 quilogramas, tá? Aí vem 2 perguntinhas. Qual fração do saco de batatas ficou com Lara? Ela deu 3/5, eu quero saber qual que é a fração que ficou para ela. E quantos quilogramas havia no total? Aí a gente vai responder quanto que tinha no total. Tá vendo que não eram 12, certo? Para começar, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar o saco de batatas. Aqui está o saco de batatas da Lara, tá? O que eu sei? Se ela presenteou a sua irmã com 3/5 dessas batatas, eu vou pensar no saco todo aqui, eu não sei quanto tem, mas eu sei que ele foi dividido em 5 partes, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Tem 5 partes aí, então, que o saco de batata foi dividido, tá certo? O que eu sei? Que ela deu para a irmã 3/5 das batatas, ou seja, dessas 5 partes aqui do saco de batatas, eu vou pegar 3,
Uma, duas, três, ó. Essas três partes foram para a irmã de Lara, ok? Bom, 3/5, 3, ó, 1, 2, 3, de um total de 5. Se essas três partes foram para a irmã da Lara, o que está aqui embaixo é justamente o que ficou para a Lara, certo? Tudo bem? Então, qual é a fração que ficou para a Lara? Vamos ver. Ó, a irmã recebeu 3 partes, numerador, de 5, dos 5 pedaços que foi dividido o saco. Então, 3/5. Sendo assim, quanto que ficou com a Lara? Bom, o denominador continua sendo 5, tá? Porque o saco continua dividido em 5 pedaços. Então, dividido em 5 pedaços. Quantos pedaços ficaram para a Lara? Quantas partes desse saco de batatas ficaram para a Lara? 2 partes, certo? Então, a fração do saco de batatas que ficou com a Lara foi a fração 2/5, tá? Lara ficou, vamos colocar a resposta aqui, ó. Lara ficou com 2/5 das batatas, certo? Mas ainda não acabou. Ele quer saber quantos quilogramas tinha no total desse saco de batatas. É aí que a gente vai usar a outra informação. A gente sabe que 3/5, né, do saco corresponde a 12 quilogramas. Então, essa parte da irmã da Lara aqui, ó, lembra que a gente destacou? A gente sabe que isso daqui corresponde a 12 quilogramas de batata. Se esses 3 pedaços correspondem a 12 quilogramas, eu posso afirmar, então, que eu tenho 12, só que nessa parte destacada, 12 dividido por 3, ou seja, cada pedacinho desse, cada parte dessa divisão, tem 4 quilogramas. A gente sabe que ele foi dividido igualmente, então aqui para baixo, cada parte também tem 4 quilogramas. Certo? Se a Lara ficou com 2 partes e a irmã dela ficou com 3 partes, dando um total de 5 partes, e cada parte tem 4 quilogramas, o total são 1, 2, 3, 4, 5 vezes a quantidade que tem em cada parte. 5 vezes 4 quilogramas, ou seja, 20. No total, então, havia 20 quilogramas de batatas. Certo? Então, nós estamos vendo aqui que fração é uma coisa que pode aparecer no nosso dia a dia tranquilamente. Se você parar para pensar um pouquinho, aparece lá em receitas culinárias, quando você vai dividir uma pizza, nas notícias, né? Em música, em ferramentas, a fração está em todo lugar. Então, basta que a gente preste um pouquinho de atenção e tenha um pouquinho de cuidado com ela, tá? Essa aula foi a primeira para a gente entender o que é uma fração, para a gente conhecer uma fração. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse assunto. Bom estudo e até lá!